Muito bem, pessoal. Seguinte, então, em um projeto de banco de dados, né, a primeira coisa normalmente que você vai fazer, então, é a modelagem de dados conceitual, tá certo? Claro que para você fazer isso aqui, você vai fazer análise do sistema, você vai ter que ir na empresa, pegar todos os dados que você precisa para que você consiga modelar esse teu sistema. Tá? Como é que você vai fazer isso aí? Tu vai fazer visita nas empresas, você vai pegar documentos lá dentro da empresa, você vai fazer reuniões com as pessoas e você vai montando em forma de rascunho, então, tudo que você precisa saber para você conseguir modelar o seu banco de dados. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu como proprietário de uma escola de informática, em que eu sei de cor e salteado, então todos os processos de funcionamento da minha empresa, dos cursos, como é que funciona, quais são os dados dos alunos que eu preciso, das turmas, como é que eu controlo a questão de matrículas, a questão de pagamentos, professores. Então, como eu sei tudo isso aqui, então eu posso ir direto para modelagem do banco de dados, tá certo? Você, se for modelar um banco de dados, se você for trabalhar em um projeto de banco de dados para um sistema que você não conhece, você vai, obviamente, você vai ter que primeiro fazer análise do sistema, ir lá com o teu bloco de anotações, anotar como funciona tudo, pegar fichas, cadastros, obter todas as informações possíveis para que você possa então iniciar a modelagem no seu banco de dados para depois você projetar ele, criar os SQLs, criar o banco lá no banco que você for trabalhar e tudo mais, tá ok? Então, muito bem. Começando então aqui a parte de modelagem de dados, tá certo? Então, pessoal, o modelo de modelagem mais difundido que existe é o modelo entidade relacionamento, certo? Que é o modelo ER, certo? Então, isso aqui é uma modelagem de dados conceitual. Modelo ER que significa então entidade relacionamento, tá certo? O que vem a ser isso aqui? Então, modelagem de dados conceitual é o início para desenvolver e projetar banco de dados. Então, é a descrição. O que é, então, na prática? O que vem a ser a modelagem? É a descrição da estrutura de um banco de dados, independente de qual banco será usado. Oracle, SQL Server, Firebase, PostgreSQL, MySQL, enfim. Tá ok? Eu vou salvar isso aqui, que faz horas que eu não salvo. Tá? Então, pessoal, eu vou criar um banco de dados, vou fazer um sistema. Então, opa, vamos lá, vamos criar o nosso banco de dados. Então, primeiramente, você vai fazer, após a análise, claro, de tudo que tu precisa fazer, tu vai criar a modelagem, você vai fazer o modelo, tá certo? Que é o que? Que é a descrição da estrutura. Então, por exemplo, aqui no Oracle, tá? Vamos voltar aqui para cá. Seria o que, pessoal? Em vez de tu chegar simplesmente e criar as tuas tabelas, você vai verificar quais são as tabelas que eu vou utilizar. Quais serão as minhas chaves estrangeiras? Vejo que aqui no SQL, vocês aprenderam aqui então a criar as tabelas, tá certo? Então, na modelagem significa o quê? Quais tabelas tu vai utilizar? Quais são os atributos aqui dentro? Quais são os tipos? Quais serão as minhas chaves primárias? Quais serão os meus relacionamentos? Ou seja, quais serão as minhas chaves estrangeiras? Tá certo? Como é que vai funcionar a integridade? Que tabela que vai ter integridade com outra tabela? Imagine, pessoal, imagine aqui, ó, que a gente viu como fazer para inserir e tal. Imagine, pessoal, um sistema, nesse sistema de gerenciamento de cursos, onde envolve matrículas e tal. Então, quais são as tabelas? Todas as tabelas. Tabela de alunos, tabela de professores, tabela de funcionários, tabela de cursos, tabela de turmas, tabela, enfim, tudo que eu vou utilizar. Isso não é uma coisa que tu faz em meio-dia. Isso é uma coisa que tu vai trabalhar, às vezes, meses em cima no projeto para aí somente depois você partir para a linguagem de programação. Tá certo? Então vejo que aqui a gente veio aqui de qualquer jeito, né? Veio aqui, como o objetivo era ensinar o SQL propriamente dito, então a gente veio aqui, create table, papapá, criamos tabela de cargo, funcionário, aqui
no PostgreSQL a gente criou aqui a tabela de bairros, cidades, clientes, ou seja, a gente foi criando com o intuito de ensinar vocês o SQL. Ensinar a criar o banco, criar a tabela, manipular um banco de dados, tá certo? Importante, claro, você tem que saber isso aqui. Agora a gente está começando a entrar num outro patamar, pessoal, que é o que? A gente vai aprender a criar um sistema propriamente dito, modelar ele, para depois que a gente tiver modelado todo um sistema, nesse caso para gerenciamento de cursos, a gente vir aqui no Oracle, por exemplo, e criar toda a estrutura de todas as minhas tabelas, com todas as minhas chaves, todos os meus relacionamentos, né, que são a minha integridade, tá ok? Então, pessoal, vocês vão ver que isto daqui que a gente vai fazer agora vai completar o ciclo, né? E como vocês já vão saber mexer com SQL, vocês já vão saber projetar um banco de dados, então vai ficar muito fácil você criar a tua tabela, criar os teus bancos e depois então você já ser praticamente um analista, né? Você ser um administrador de banco de dados, que tu vai dominar o SQL e vai saber projetar um banco de dados. E depois, se você souber programar, aí tá tranquilo, aí você sabe projetar, sabe analisar, sabe modelar e sabe desenvolver. Aí você é um profissional completo, tá ok? Agora, pessoal, uma informação muito importante é o seguinte, ó, até eu coloquei aqui, ó, importantíssimo, né? Durante esse processo de modelagem, olha só, faça uma análise super detalhada das informações e dados durante o estágio de modelagem dos dados conceitual. Pois, se você tiver que mudar algo no seu projeto depois de ele estar pronto, a dor de cabeça poderá ser muito grande para fazer as alterações. Pessoal, isso aqui seria a mesma coisa que você trabalhou o ano inteiro, né, vários anos economizando, aí tu resolve construir a tua casa, certo? Aí tá, eu quero que seja, a sala fica aqui, a cozinha fica aqui, fez ali rapidinho, aí depois quando o pedreiro já tá com as paredes tudo em meio caminho andado, aí vem a tua mulher e diz, meu bem, mas assim não vai ficar bom, eu queria que fosse mais assado e tal. E aí, para tu modificar isso aí. Então, pessoal, em um modelo de banco de dados, seria bem parecido, certo? Por isso que ao criar um modelo, ao criar, no caso, as tuas entidades, tuas tabelas, os teus relacionamentos, certo? E criar o teu banco de dados, você deve analisar bem, porque isso aqui, se tiver que mudar alguma coisa lá no final, quando o cara já está fazendo o programa em Java, ou o cara já terminou o sistema, aí tu leva lá para a empresa e o dono diz, não, mas não era assim que eu queria. Não, mas essa informação aqui não... Enfim, você deve fazer essa análise de forma bem criteriosa para você não se incomodar depois, tá ok? Então, pessoal, agora na próxima aula a gente começa, enfim, a criar esse nosso modelo. Um abraço, até mais, tchau!